verdade nos governa, Senhor, instituídos estamos em Ti, expressamos Tua luz. Boa noite, paz do Senhor, para quem chegou depois do louvor, né, porque eu já cumprimentei alguns com a paz do Senhor. Quantos são felizes? Aleluias. Eu chamar as crianças aqui na frente para a gente orar enviando elas para serem ministradas. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Pai, nós declaramos sobre a vida dessas crianças, ouvidos abertos, espíritos prontos para receber para aquilo que o Senhor tem preparado para ministrar sobre elas. Nós declaramos sobre a vida dos professores, dos formadores, Pai, que eles serão, Pai amado, capacitados por Ti, Pai, para impartir a vida de Cristo com uma facilidade nunca antes vista. Que eles serão, Pai amado, formadores de fato, formando Cristo nessa geração, Pai, formando Cristo em cada um dos nossos filhos, Pai. Nós os enviamos agora, Pai amado, para serem ministrados, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Prometo que eu vou tentar ser breve, porque aquilo que o Senhor falou comigo é bem pontual, e na verdade, os jovens já ouviram essa mensagem, e hoje o resto da igreja vai ouvir. Estava preparando essa mensagem, e eu estava dando uma olhada nas minhas anotações, e o Senhor me mostrou justamente essa anotação, e o Senhor me fez complementar algumas coisas, mas os jovens que tiveram nesse culto, eles vão lembrar de uma ministração que eu falei sobre 4 amigos. Abra aí comigo, Marcos 2, capítulo 2, versículo 1, perdão. E diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que eles estavam, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoaram em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer a um paralítico? Qual é mais fácil dizer a um paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Essa história é muito interessante. Jesus estava ministrando em um lugar, e aquele lugar estava tão cheio de pessoas, tão cheio de gente,
que não cabia mais pessoas para entrar dentro da casa. E aí aparece na cena 5 amigos, um deles paralítico. E esses 4 amigos buscavam uma forma de levar aquele paralítico até Jesus. E quando eu leio essa ministração, essa palavra, esses versículos, o Senhor me fala sobre as conexões que nós temos próximos. Muitos irmãos nessa geração admiram-se de líderes distantes, enquanto o Senhor colocou sobre as nossas vidas líderes próximos de nós, pessoas que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. É fácil nós olharmos para ministros que não convivem a mesma realidade de nós e falar assim: esse é um homem de Deus. Enquanto nós olhamos para o irmão que está do nosso lado e falamos assim: nossa, esse irmão, pelo amor de Deus, cheio de falhas, cheio de pecados. Eu quero te dar um aviso nessa noite, irmão. Aquela pessoa que você olha lá no YouTube também tem pecado, sabia? Aquela pessoa que você admira, que você escuta uma palavra dela e fala assim: nossa, meu Deus do céu, essa pessoa tem uma palavra poderosa. Eu quero te dizer, essa pessoa também é falha como nós. Amém? Nós, irmãos, nós somos chamados para conexões pessoais no Espírito. O pastor ministrou isso aqui no domingo. As conexões que nós devemos fazer, as pessoas com quem nós devemos relacionar, nós precisamos passar como se fosse por um filtro no Espírito. Porque nós precisamos nos conectar a pessoas que nos aproximam de Deus. Foi isso que esses 4 amigos fizeram com aquele paralítico. Eles aproximaram aquele que tinha um problema daquele que tinha a resposta. Nós precisamos nos cercar de pessoas assim. Pessoas que nos conduzem ao caminho da resposta. Pessoas que nos aproximam de Deus, mesmo quando diante dos nossos olhos não tem como a gente chegar lá. Nós podemos estar cercados de problemas, mas existem amigos, que a palavra fala que são mais chegados que irmãos, que podem nos conduzir até Cristo, que podem nos conduzir até o local onde nós receberemos a cura que nós precisamos. Amém? Então a nossa conexão ela não pode estar baseada naquilo que nós vemos exteriormente, porque, irmãos, aquilo que os nossos olhos veem é enganoso. A palavra fala que nós devemos olhar as coisas a partir de Cristo. E se até mesmo Cristo nós conhecíamos do ponto de vista carnal, hoje mais nós não conhecemos Cristo assim. Nós precisamos discernir as coisas a partir do Espírito. E a conexão que é feita a partir dos nossos olhos, a partir do que nós podemos ver, a partir daquilo que é visível, na maioria das vezes, irmãos, é feita por interesse. Eu me conecto com o Tiago porque o Tiago tem algo que ele pode me dar. Eu me conecto com o pastor Paulo porque o pastor Paulo tem algo que pode me dar. Mas nós ouvimos no Aljava, na ministração do apóstolo Cristiano, que o amor ele se prova na inutilidade. Amor verdadeiro, irmão, permanece quando eu não tenho nada para te entregar. O apóstolo Cristiano conta a história de quando a mãe dele estava acamada. A mãe dele, quando ele era criança, e isso é uma realidade que acontece com todos nós. Nossa mãe nos serve quando nós somos crianças, nos veste, nos dá alimento, mas chega uma etapa na vida em que a nossa mãe não vai poder fazer muita coisa por nós, não vai poder fazer quase nada por nós, porque nós já somos pessoas formadas, já temos nosso emprego, já temos condições de nos vestir. Ou seja, do nosso ponto de vista, aquela pessoa ela não tem mais nenhuma utilidade para o nosso exterior, mas ainda assim nós permanecemos amando. É assim que uma conexão deve ser feita. Conexões que permanecem mesmo quando eu não tenho nada para te oferecer, apenas uma coisa, apenas a vida de Cristo. Eu posso não ter dinheiro para te oferecer, eu posso não ter bens materiais para te oferecer, mas se nós somos conectados no Espírito, nós permanecemos juntos até o fim.
É assim que funciona o corpo de Cristo. Amém? Aquele que muito tem, ele serve aquele que não tem. E aquele que não tem nada, da mesma forma serve aquele que muito tem. Glória a Deus por isso. As conexões, irmãos, por interesse, elas são destruidoras. Porque elas estão baseadas na minha própria vontade. Sabe, no mundo dos negócios fala-se muito de conexão, de networking, de você ter pessoas que te impulsionem, mas isso tudo é centrado naquilo que a outra pessoa pode me beneficiar. Eu sou um advogado, o pastor Paulo tem uma empresa, eu vou me conectar no pastor Paulo porque eu posso ser o advogado da empresa dele. Essa é a conexão que o mundo prega. Essa é a conexão que está à vista de todo mundo. Enquanto Deus não nos quer que nós façamos esse tipo de conexão. A conexão que Deus quer para nós não é por interesses, não é centrado na minha vontade, mas é centrada no propósito dele para a nossa vida. Nós precisamos discernir as pessoas que estão ao nosso redor, se elas nos conduzem ou não para o propósito de Deus na nossa vida. Irmão, você acha que uma pessoa que fica o dia inteiro falando da vida dos outros, e você está lá no meio dela, está te conduzindo para perto de Cristo? Com certeza não, irmão. Por isso nós precisamos nos afastar desse tipo de pessoa. E olha para o seu irmão e fala assim, não é pecado se afastar de algumas pessoas. É livramento de Deus. Não é pecado, irmão. A própria palavra diz que com aquelas pessoas que promovem discussão, que promovem picuinhas, a palavra fala que nem perto desse nós podemos sentar. E o pastor me falou aqui no versículo de 1 Coríntios no domingo, que tem um versículo, eu até esqueci de anotar esse versículo, mas que fala 1 Coríntios 5:11. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. 1 Coríntios 5:11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra, ou maldizente ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Irmão, eu estava lendo isso aqui no domingo, quando o pastor estava ministrando, e sabe o sabe qual que é a origem da palavra que se refere aqui, nem sequer comais? É a mesma palavra que Jesus utilizou lá na oração do Pai Nosso, falando assim, me livra do mal, Senhor. Então nós oramos para o Senhor, falando, Senhor, livrai-me de todo mal, e continuamos sentando do lado da pessoa que fala mal dos outros, que é idólatra, que é avarento. Então, irmãos, se nós oramos para o Senhor, Senhor, me livra do mal, e nós permanecemos no meio das pessoas que cometem esses tipos de atos, nós estamos sendo hipócritas. Eu falo para o Senhor algo e vivo de uma forma totalmente diferente. Amém? E esse texto é muito poderoso, esse texto de Marcos que a gente leu. Nesse texto, irmão, os 4 amigos que conduziram aquele leproso, eles não estavam nem aí para os empecilhos que estavam na frente dele, para os obstáculos que estavam na frente dele. Eles tinham um propósito: levar aquele amigo que estava doente em direção à cura. Olha para o seu irmão e fala assim, os líderes dessa casa só têm um propósito: levar você em direção à cura, em direção à maturidade. Irmãos, os líderes dessa casa, os pais apostólicos que estão sobre essa casa, são como esses 4 amigos. Eles estão empenhados em romper com todo obstáculo para nos conduzir até Jesus, para nos conduzir até Cristo. Amém? Aquele homem, ele não podia chegar a Jesus sozinho. Ele era paralítico, ele não podia estar naquele meio. Mas Deus providenciou conexões exatas, conexões precisas que o levaram para próximo de Jesus.
nós precisamos entender, irmãos, que as conexões, que os relacionamentos que nós temos, eles dizem para onde nós iremos chegar. Eu posso dizer, irmão, aonde você vai estar daqui a 3 anos, se você me falar quem são as 3 pessoas que você mais conversa. É possível perceber isso. Então, as conexões determinam aonde nós iremos chegar. Se nós estamos conectados com pessoas que estão conectadas a Cristo, nós iremos chegar a Cristo. Agora, se nós nos relacionamos com pessoas que têm hábitos que não nos aproximam de Jesus, o nosso caminho é nos afastar cada vez mais de Cristo. As conexões, elas podem nos levar ao perdão, porque aquilo que aqueles 4 homens estavam querendo que Jesus fizesse com aquele paralítico era só curar ele. Mas Jesus falou assim: olha, eu não vou só te curar não, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, a gente vai até Jesus esperando uma coisa e Jesus dá mais do que a gente espera. A gente nunca pode esperar pouco de Deus. O Senhor é abundante. O Senhor Ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Amém? Então, os nossos relacionamentos, eles são decisivos na nossa vida. Eles podem prever o futuro de onde nós iremos chegar. Existe um ditado que fala: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse é um ditado que fala sobre as nossas conexões. As pessoas com quem nós andamos, 2 coisas podem acontecer, irmãos. Ou nós iremos transformar a vida dessas pessoas, ou nós seremos transformados por elas. Agora, se nós não temos uma vida firmada em Cristo, posso te falar com toda certeza, você não vai transformar a vida dessas pessoas. Você vai ser transformado por elas. As conexões que nós fazemos, elas nunca são neutras. As conexões que nós fazemos, elas têm o poder de nos impulsionar ou de nos travar. Se nós estamos conectados com pessoas de Deus, com pessoas que estão preocupadas com manifestar a vida de Cristo, irmãos, tenha certeza que você vai ser impulsionado. Agora, se você está conectado com pessoas que não têm compromisso com a palavra, eu sinto lhe dizer, mas você já está parado. Você não vai parar, você já está parado. As conexões, os nossos relacionamentos, eles potencializam aquilo que existe dentro de nós, seja para o bem ou seja para o mal. Então, um pai apostólico que Deus colocou na sua vida, ele vai potencializar aquilo que você tem aí, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem, que foi Cristo mesmo que colocou dentro de você. Amém? O corpo de Cristo tem o poder de nos fazer isso. Então nós precisamos nos conectar com pessoas que nos conduzem a Cristo, que nos conduzem na mesma direção que nós precisamos ir. As conexões com visão diferente, irmão, conexões com pessoas que pensam diferente, no sentido de eu estar indo para um canto e a pessoa com quem eu me conecto está indo para outro, irmão, pode ser uma conexão apenas carnal, de amizade, mas não te conduz ao propósito. Não estou dizendo que é errado você se conectar com uma pessoa que pensa diferente de você. É errado você se conectar com uma pessoa que tem a visão diferente de você. Amém? As pessoas que estão mais próximas de você, as pessoas que te dão conselhos, as pessoas que sentam à mesa com você, essas são as pessoas que definem o seu futuro. Então, irmão, para um pouco para pensar, quem você tem colocado na sua mesa? Quem são as pessoas que você tem trazido para perto? E quem são as pessoas com quem você tem se assentado na mesa? Às vezes você não traz uma pessoa para sua mesa, mas você está na mesa de outras pessoas que não é para você estar. E nós precisamos ter discernimento desses ambientes. Muitas vezes a nossa vida espiritual ela é travada porque a gente não quer romper certas alianças que não foi o Senhor que nos fez.
certas alianças que não foi o Senhor que estabeleceu. As alianças que o Senhor estabelece são inquebráveis. Então, irmãos, nós precisamos estar com os ouvidos atentos para os assuntos que são tratados no nosso meio. Irmãos, eu caminho com o pastor Kleber acho que tem mais de 10 anos. E desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi aquele homem falar de outra coisa que não seja o reino de Deus. Eu nunca vi, irmão, eu posso estar falando de futebol, ele coloca reino no meio. Eu posso estar falando de uma coisa que não tem nada a ver, coloca reino no meio. São pessoas assim que nós precisamos nos conectar. Porque, irmãos, às vezes eu vou estar falando de futebol e estar desconectado da realidade que está acontecendo no meu redor. E pessoas que têm visão celestial, pessoas que têm visão aliada com os céus, elas têm a capacidade de nos puxar de volta e falar: filho, venha para a realidade, olha o que está acontecendo na sua volta. Você está distraído com as coisas externas, mas pessoas que o Senhor estabeleceu na sua vida irão te puxar de volta. Fala: filho, acorda, não foi para isso que eu te chamei. Agora, pessoas que não foram estabelecidas por Deus na sua vida, não estão nem aí com sua vida, não estão nem aí com o seu potencial, em ativar o seu potencial. Amém? Então é com pessoas assim que nós precisamos ter alianças. Pessoas que só têm um assunto para tratar, irmão. E esse assunto é Cristo. Amém? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus, ele tinha uma multidão atrás dele. Diversos e diversos seguidores. Mas ele enviou 70 discípulos. E tinha 12 que eram mais próximos ainda. E depois tinha um que era quem se auto-intitulou de discípulo amado. Irmãos, nós podemos ter uma multidão ao nosso redor, mas nós precisamos ter uma pessoa conectada com os céus sobre a nossa vida. Amém? Olha para o seu irmão e diz assim, ó: relacionamentos têm protocolos, conexões têm protocolos. Não é qualquer pessoa que pode sentar na sua mesa, irmão. Antes de você trazer alguém para a sua mesa, pense muito bem sobre quem é essa pessoa, peça discernimento ao Senhor. Irmão, na mesa da minha casa, acho que se sentou, acho que 5 famílias é muito. Não é todo mundo que entra na minha casa. E eu não entro na casa de todo mundo também. Porque nós precisamos discernir os ambientes que nós entramos e as pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa. Então nós precisamos pensar com quem nós estamos fazendo alianças. Pessoas que portam vida ou pessoas que carregam morte sobre a sua vida. Nós fazemos aliança com homens de Deus ou com homens... Irmãos, porque não tem meio termo, tá? Uma pessoa é de Deus ou ela é do diabo. Não tem meio termo. Não tem meio bonzinho. E parece chocante isso, mas essa é a pura verdade. Ou você é de Deus, ou você não é. Eu não estou falando, irmão, que você vai se conectar com pessoas perfeitas. Eu estou falando que você vai se conectar com pessoas que são portadoras daquilo que é perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? Tem gente que na nossa vida só celebra com a gente, só está com a gente nos momentos ruins. Só está ali falando: ai, Thiago, coitadinho de você, né? Nossa, meu Deus do céu. Mas quando eu vejo o Thiago avançando na vida espiritual, quando eu vejo o Thiago conseguindo formar o Judá, formar a sua família, conseguir um bom emprego, essa pessoa não celebra. Irmãos, nós precisamos nos afastar com pessoas que só estão com a gente nos momentos ruins. Porque essa pessoa, ela não tem nada para nos impartir. Nós precisamos nos cercar de pessoas que estão conosco nos momentos ruins e nos momentos bons. Amém? Nós damos glórias a Deus pela vida de cada irmão que está aqui e nós celebramos a vida de cada irmão. Quando vocês estão avançando, quando nós estamos avançando,
Nós nos cercamos de pessoas que nos conduzem ao propósito de Deus. É isso que nós devemos ser. Se os seus amigos, irmãos, grava isso. Se o seu amigo, que você chama de amigo, né, entre aspas, não celebra a sua vitória, ele não pode sentar na sua mesa. Se não celebra as suas conquistas, não pode estar perto. Porque se a pessoa não se alegra com você vencendo, com você crescendo no Senhor, essa pessoa se alegra com o que na sua vida? Aqueles homens que levaram aquele paralítico, eles eram verdadeiros intercessores na vida daquele paralítico. Nós já aprendemos aqui o que é um intercessor, irmão. Um intercessor é aquele que vê um problema, a solução e conecta essas duas coisas. Aqueles homens eram intercessores sobre a vida daquele paralítico. Eles se colocaram entre o problema daquele paralítico e a resposta dele. Então nós precisamos de pessoas que nos conectam a Deus. Sabe um outro exemplo na Bíblia que nós vemos de uma pessoa que conectou pessoas a Deus? André. André apresentou Pedro a Jesus. André era irmão de Pedro. E lá em João 1:40, se você quiser ler, conta a história. André veio lá e falou assim: olha, eu encontrei aquele a quem João Batista falava. Vem, vamos comigo. E André apresentou Cristo a Pedro. E olha quem foi Pedro. É de pessoas assim que nós precisamos, irmãos. Pessoas que nos conectam com aquela pessoa que vai nos impulsionar ao nosso destino. Mais à frente também Pedro foi livre da prisão por causa da intercessão da igreja. Então, irmãos, nós precisamos estar conectados também com a igreja do Senhor, para que nos momentos difíceis nós tenhamos intercessores sobre a nossa vida. Fala para o seu irmão, os nossos problemas são resolvidos no meio da igreja, no ambiente da igreja. Irmão, não adianta você lutar sozinho, tem lutas que você precisa vencer com o corpo. Lutar sozinho muitas das vezes vai te levar à morte. Não estou falando daquelas lutas que o Senhor te proporciona passar sozinho porque Ele quer te ensinar algo. Mas muitas das vezes, a maioria das vezes, as nossas lutas nós vencemos no corpo de Cristo. Não é se afastando daquilo que nos traz vida. Amém? Em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 até o 15, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas você pode ler depois. Conta a história de Roboão, que foi um dos reis de Israel. E ele foi questionado pelos líderes de Israel, né? Falou assim: olha, a gente está sofrendo muito, sabe? Estão colocando muita pressão sobre a gente. Então o povo foi lá até o rei Roboão e falou assim: olha, diminui um pouco a carga de trabalho sobre nós. E aí Roboão foi se aconselhar com os anciãos. E o que os anciãos falaram? Falaram assim: olha, eles estão certos. Diminui um pouco a carga de trabalho sobre eles, eles estão muito pressionados. E aí Roboão falou assim: esses caras não sabem nada. Vou aqui com os meus amigões. Meus amigos. Vou aqui com os meus amigos. Os jovens amigos. E aí o que os amigos deles falaram? É o quê? Esses caras estão querendo que vocês afrouxem um pouquinho as rédeas? Agora é que vocês vão meter mais trabalho neles ainda. Irmão, sabe o que isso acarretou? Acarretou a divisão de Israel. As tribos de Israel se dividiram. Então nós precisamos discernir quais são os conselhos que nós recebemos. Existem conselhos que vieram direto do céu sobre a nossa vida, mas nós muitas das vezes queremos dar ouvido àquelas pessoas que não estão nem aí com o nosso propósito. Foi isso que Roboão fez. Deu ouvido àqueles jovens que não estavam alinhados ao projeto de Deus. Então a falta de conselhos sábios
de pessoas que nos aconselhem sabiamente, pode nos levar ao nosso declínio moral, à nossa queda. Aquilo que nós estávamos construindo há muito tempo, se nós não ouvirmos a direção de uma pessoa que o Senhor conectou sobre a nossa vida, nós podemos derrubar isso, jogar por terra. Amém? Então, irmão, você é grato pelas conexões que o Senhor fez sobre a sua vida? Eu sou muito grato, irmão. Eu sou grato a Deus por quem o Senhor colocou sobre a minha vida. Sou grato a Deus por cada liderança dessa casa. Pelo pastor que cuida da minha vida, porque muitas das vezes eu não vejo as coisas e ele vai lá e me corrige, me chama para perto. E a conexão é um elemento que é essencial na vida. Os órgãos do nosso corpo, eles só funcionam se estiverem conectados ao corpo. Só recebem vida se estiverem conectados àquela integralidade que entrega vida. Amém? Se ficarem desconectados, eles morrem e enfraquecem. Enfraquecem e morrem, na verdade. Então, nenhum membro do nosso corpo pode viver de uma forma independente. Assim somos nós, irmãos. Nós não podemos viver independentes do corpo de Cristo. Nós precisamos estar interligados uns com os outros, conectados ao corpo de Cristo, porque é daqui que nós temos vida. Nós já temos essa frase de cor salteado da pastora Cristiane. Não há, vamos lá, completa comigo, não há, vamos lá, não há vida fora do corpo. Irmão, fala para o seu irmão, não há vida fora do corpo. Nós precisamos fazer uma camiseta dessa também. Não há vida fora do corpo. Nós precisamos estar conectados com o corpo de Cristo. Nós somos criados para sermos pessoas que se conectam. E conexões feitas por Deus, elas podem nos ajudar a compreender os caminhos que nós estamos trilhando. Se nós estamos trilhando caminhos que nos conduzem ao sucesso em Cristo, ou se nós estamos trilhando caminhos que irão nos afastar do Senhor. Irmãos, há poder em conexões feitas por Deus. Há poder de nos impulsionar, de nos trazer cura. Sabe um forno, forno elétrico? Se você desconectar ele da tomada, irmão, daquilo que dá energia para ele não funciona. Assim somos nós. Nós temos uma tomada que se chama corpo de Cristo. Desconectado dele, eu não tenho vida. Eu não funciono. Eu posso até ter uma utilidade, né? O forno de micro-ondas, por exemplo, ele tem uma utilidade, esquentar a comida. Agora, se ele não tiver ligado aquela fonte geradora de energia nele, ele tem uma função, mas não cumpre a sua função. Não exerce a sua função. Então o corpo de Cristo é essa fonte geradora de poder em nós, de força em nós. Se nós nos desconectarmos do ambiente, das pessoas que o Senhor enviou para nos trazer vida, nós perdemos fogo, nós perdemos a paixão, nós perdemos o amor por Deus, nós perdemos o amor por vidas. Amém? As conexões que o Senhor estabeleceu sobre nós, elas nos mantêm em constante crescimento. As conexões que o Senhor fez com nós nunca vai nos parar. Ou melhor, ela pode nos parar para que nós nos alinhemos ao propósito de Deus, mas nunca é para nos diminuir. É para nos fazer avançar, para nos fazer crescer no Senhor. As conexões que o Senhor fez conosco, elas nos impulsionam quando nós estamos querendo parar. São refrigério para o nosso coração. Irmão, quantas vezes nós chegamos até essa casa cansados, querendo parar, querendo desistir, e nós encontramos aqui um ambiente de vida, e nós recebemos aqui um refrigério no nosso coração.
O nosso coração é reativado, o fogo que havia em nós volta a queimar. Esse é o poder que há nas conexões que o Senhor fez sobre a nossa vida. Se coloque de pé. Nós precisamos de pessoas que são como aqueles 4 amigos que nos conduzem para próximo de Deus. E não importa os obstáculos, não importa se tem uma multidão na minha frente, eu acho um lugar para te impulsionar até Cristo, nem que seja abrindo um buraco no telhado da casa. Nós vamos te impulsionar para perto de Cristo. E é interessante, né, irmão, que aqueles 4 amigos lá, eles não estavam nem aí que o dono da casa ia achar que eles estavam fazendo, né? Os caras abriram um buraco no telhado da casa do cara, desceram o caboclo lá, o paralítico. Irmãos, as pessoas que estão preocupadas em nos levar para Cristo, irmãos, esses problemas aí não são nada. Não são nada perto do propósito que nós precisamos cumprir. Fala para o seu irmão assim: nós somos melhores quando nós estamos juntos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.